Hello, students, teachers, welcome. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos ver o que nós temos para hoje? A nossa aula de hoje, então, a aula de número 7, é revisão e avaliação. Vamos começar a nossa revisão? A nossa revisão, então, vai iniciar tratando de um tema visto, que são as personal information, que são aquelas informações pessoais. Nós temos, então, aqui duas palavrinhas que são palavras cognatas, né? Lembrando que essas palavrinhas são aquelas que se parecem tanto na grafia quanto no significado entre um idioma e outro. Então, nós facilmente conseguimos identificar o que significa essas palavras, tá? Porque elas são muito parecidas com duas palavras em língua portuguesa, tá certo? Mas isso não é o foco. Nós vamos tratar, então, dessas informações que são passadas, né, especialmente quando a gente conhece alguém pela primeira vez, que são informações como a idade, nome, origem, né, de onde vem e tudo mais, endereço. Todas essas informações nós classificamos como personal information. São aquelas informações, então, que vão dizer de onde determinada pessoa é, qual é a origem dessa pessoa, né, quem de fato ela é. Por que nós trazemos essas informações? Porque elas são informações que vêm inseridas dentro de um contexto onde eu utilizo outras palavras, outras estruturas em língua inglesa que vão favorecer e ampliar o vocabulário de vocês. Reitero que para aprender um outro idioma, como é o caso da língua inglesa, nós precisamos ampliar o vocabulário. E ampliar o vocabulário é estando em contato mesmo com o idioma. Aí a gente parte com a outra etapa, que é aquela da prática. A prática, então, ajuda a efetivar o aprendizado, né? Faz com que você não esqueça e mantém você conectado aí com o idioma, né, no restante do tempo, tá certo? Vamos ver, então, a definição de personal information, or personal information. Vamos dar uma olhadinha? Então, nós temos aqui, ó, personal information, informação pessoal, ou aqueles dados pessoais, né? São dados que dizem respeito a você e que podem te identificar. É tudo aquilo que mostra quem você é ou como te encontrar. Basicamente, são essas informações que eu vou mostrar para vocês agora, que corresponde a esse universo de informações pessoais. Vejamos. Olha só, address, que é endereço. Então, né, o nome da rua, street, avenida, avenue. Aí o nome do bairro também é uma informação importante. São dados importantes. Então, repare que o próprio tema, né, endereço, ele já amplia substancialmente aí o nosso vocabulário, porque ele trata de vários tópicos relacionados ao idioma, tá? Números, por exemplo, tá? E também palavras aí muito comuns que são avenida, por exemplo, e rua, respectivamente, avenue and street, ok? Nationality ou nationality, aí depende da origem do falante, tá? Diz respeito, então, à nacionalidade desse indivíduo. Aqui a gente adentra um outro universo, né, do aprendizado da língua, que trata das origens, né, de como que é o nome de determinados países, né, em língua inglesa, e como que é chamado esse indivíduo, como é o adjetivo pátrio desse indivíduo, né, que nasce em determinado país. Por exemplo, Brasil, né, cuja grafia é feita com Z, Brasil, ele tem, então, as pessoas que nascem no Brasil são Brazilian. América, né, quem é americano, American. Inglês, English, e assim por diante. Então, repare que ele adentra aí num outro universo relacionado a vocabulário. Age. Age, então, é a idade, né? Tudo relacionado à idade. Name, aqui no nome, né? A gente também vai abordar isso na aula. Trata-se, então, dessas informações relacionadas ao nome do indivíduo. Name. E também as diferenças que nós temos entre a língua portuguesa, claro, e a língua inglesa, lembrando que, especialmente nos Estados Unidos, a importância maior é dado ao nome de família, ou o último nome, diferente da cultura aqui do Brasil, cujo primeiro nome é muito importante. Phone number, número de telefone, aqui também a gente volta aí para o universo dos números. Date of birth, a data de nascimento, a palavrinha birth, então é nascimento, então também leva para esse contexto ali dos números, tá? Lembrando que em língua inglesa,
né, especialmente ali no que diz respeito às datas, nós temos uma alteração, tá? Na língua portuguesa falamos, né? E utilizamos também na grafia dia, mês, ano. Na língua inglesa, né, não é bem assim, a gente já altera. Normalmente vem o ano, aí vem o mês, depois o dia. Então há essa mudança aqui, mas se a gente prestar atenção, isso não causa nenhum efeito, não causa nenhum mal. Dificilmente vai causar um problema na comunicação, tá bom? Mas é algo que a gente precisa prestar atenção também dentro desse contexto aí da língua, certo? Bom, nós falamos das personal information, agora eu vou trazer um resumo aí de como uma pessoa é apresentada e como nós colocamos esses dados, né, dividimos eles em alguns tópicos. Olha só. Nós temos aqui uma school form. School form, então, é como se fosse um documento, né, escolar que trata, então, dessas informações, tá? A palavrinha form, então, é um documento oficial, tá? Então, nós temos ali, ó, first name. A palavrinha first é um numeral que indica, então, a posição, né? Ele é um número ordinal, né? Ordinal numbers, em língua inglesa, e ele indica, então, a posição. First é primeiro, tá? Nós temos a palavrinha first abreviado dessa forma aqui, tá? Sempre as duas letras finais ali vão acompanhar o numeral, tá? First name, primeiro nome, né? First name, primeiro nome, Marcelo. Last name, que na língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, é muito importante, que é o nome de família. Last name, último nome, ou então nome de família. Nesse caso aqui é Silva, tá certo? Então, last name é o último nome. Também pode vir, ao invés de last, pode vir family. Family name também é um termo que nós utilizamos para identificar os indivíduos. Date of birth, data de nascimento. Tá? Aqui eu coloquei exatamente como é na língua aqui no Brasil, né? Nós temos, então, dia, mês, ano. Na língua inglesa, ele sofre essa alteração aqui, tá? De primeiro, normalmente vem o ano, depois vem mês e, por último, o dia. Então, seria 9/3/1985. Ou então, 9 of March, ou então, March 9th, 1985, 1985. Também poderia falar, né, da forma padrão, como nós falamos na língua portuguesa. 1985. Repare que é muito maior, né, falar dessa forma, então a gente abrevia dessa forma, fala os dois primeiros e os dois últimos. Então, 1985, 1985, 1985. Address, então, endereço, 123, or 123, né, 123, Tefé Street, né, a palavrinha street, então, rua, ok? Cell phone number, número de telefone celular. Então, nós temos aqui o telefone, né, a zona aqui, né, de referência, que é o 92, aí 91, 12, 23344. Na língua inglesa tem um mecanismo, né, que a gente utiliza bastante. Quando os números se repetem, a gente utiliza a palavrinha double. Então, eu posso falar assim, 92, né, 92, 9, double 1, double 2, né, que eu tenho os dois números aqui, double 3, double 4. Também é uma forma de se falar os números em língua inglesa quando são duplicados, tá certo? Utilizando a palavrinha double, deixando claro, então, que se trata de números repetidos, tá certo? Double 3, double 4 e assim por diante, ok? Bem, nós já vimos, então, informações pessoais, nós voltamos, então, a falar agora da posição em relação aos nomes, tá? Vamos esclarecer cada um deles, olha só. Nós temos, então, Marcelo Silva Gomes. Marcelo vai ser o quê? Nosso primeiro nome, certo? Vou mostrar para vocês, olha só. First name, primeiro nome. Silva seria o nome do meio. Então, nós temos a classificação em língua inglesa como middle name, nome do meio. E por último, lá no final, nós vamos ter, então, last name, que é o último nome, ou vai ser também o family name, né? O nome de família, tá certo? Então, por vezes, pode vir a palavrinha last name or family name. Ambos dizem a mesma coisa,
trata-se do último nome que nós temos aqui na língua portuguesa. Fiquem atentos, que é comum, tá? Especialmente em documentos oficiais, nós termos, então, essa alteração. Aqui, a nossa cultura indica que o primeiro nome é muito importante, tanto é que nós nos referimos às pessoas, né, que nos rodeiam pelo primeiro nome. Na língua inglesa, especialmente nos Estados Unidos, há essa alteração. O nome de família é muito mais importante que o primeiro nome. Não é à toa que a gente fala Sir Smith, por exemplo, Sr. Smith e assim por diante. A gente sempre chama o último nome. Por exemplo, no meu caso, seria Mr. Ribeiro, por exemplo, dando a devida importância ao meu nome de família, ou então meu último nome, tá certo? Então, se for preencher, por exemplo, um documento da imigração dos Estados Unidos, por exemplo, você vai colocar lá primeiro o seu último nome, que é o seu nome de família, para depois preencher os outros dados ali. Tudo que corresponde entre o primeiro e o último é considerado middle name, tá? Então, se o indivíduo ali tem mais 3 nomes aqui no meio, todos esses 3 nomes ali a gente classifica como middle name, tá certo? Porque o que de fato importa ou é o primeiro ou é o último. Na língua inglesa, o último, né, sempre, e na língua portuguesa nós damos a maior importância para o primeiro nome, tá certo? Então, tá sempre essa alteração. First name, middle name and last name. Last name, much more important, muito mais importante na língua inglesa, tá certo? Bem, vimos essas informações, esclarecemos aí a posição dos nomes, né, qual é a relevância e a importância desses nomes, reiterando que aqui é apenas uma questão de cultura, tá? Mas quando você vai se depara com essa cultura americana, por exemplo, você precisa compreender como é que se dão as coisas por ali. Nesse caso aqui, ficar atento, né? Quando a gente vai preenchendo o nome, né, os nossos dados, a primeira coisa é o primeiro nome. Não. Fique atento que às vezes está pedindo ali o seu family name ou então last name, ok? Perguntas, então, que eu vou utilizar para compreender, para saber com quem eu estou falando. Informações pessoais nós vamos obter através de perguntas direcionadas. Vamos ver algumas delas? Rever, na verdade, que são expressões que vocês já conhecem. Então, nós temos ali, what's your name? Qual é o seu nome? What's your name? What's your name? A expressão what's your name a gente fala tal qual nós ensinamos gramaticalmente, tá? A expressão é de fato essa. What's your name? No entanto, a prática, né? Na prática a gente vai ouvir algo do what's your name? What's your name? Né? Algo muito mais rápido. Então, a gente precisa compreender, ensinar isso, né? Porque de fato a língua se estrutura dentro de regras de gramática e essas regras não dá para a gente esquecer, né? Então, a gente parte do ensino correto ou gramaticalmente correto, né, que segue os padrões, para uma linguagem mais coloquial, que aí é do indivíduo mesmo, você tem que estar inserido dentro desse contexto e está sempre aprendendo, porque as coisas também mudam muito ali da linguagem coloquial, tá? Então, a resposta vai ser sempre my name is... E aí o nome de vocês, lembrando que a pergunta é direcionada a você, a resposta vai vir sempre em primeira pessoa, my name is, e aí o seu nome. Outra pergunta importante também para conhecer alguém é a seguinte, olha só, a outra pergunta que nós temos, where are you from? Where are you from? Trata-se então de um pronome interrogativo, where, que significa onde, tá? Da família ali do conjunto das WH questions, ou perguntas, pronomes interrogativos, que iniciam com WH. Where are you from? Então, é sempre uma pergunta para saber a origem de determinado indivíduo. O from quer dizer de onde, né? De onde, né? De onde ele vem. Então, where are you from? Nós temos a resposta também sempre em primeira pessoa, porque a pergunta é direcionada a você. Se alguém fazer uma pergunta sobre uma terceira pessoa, né, quem é aquele, né, quem é aquele indivíduo, de onde ele é, você vai responder em terceira pessoa. Ele é de tal lugar. Só que, claro, em inglês. Por exemplo, where is he from? De onde ele é? Você vai responder, he is from Manaus. Ele é de Manaus. Então, preste atenção. Se a pergunta é you, a resposta é sempre I, tá certo? Porque a pergunta é direcionada a você, a resposta tem que vir em primeira pessoa. Tá bom? I am from Amazonas. Letra C. How old are you? How old are you?
qual sua idade? Quão velho é você? Essa seria a tradução literal, né, dessa expressão. Repare que how é como, old e relacionado à idade, are you. Então, quão velho é você? Daí a resposta, sempre utilizando o verbo to be, vai ser I am 16 years old. Substitui o 16 por qualquer outro número que for a sua idade, você já disse aí a sua idade. I am 16 years old, ok? How old are you? Então, significa qual sua idade, ou então quão velho é você, seria a tradução literal. Lembrando que quando a gente trata de um outro idioma, há sempre a necessidade de fazer adequações, tá certo? Você ouve e a maioria, né, a esmagadora maioria das vezes, você não consegue fazer uma tradução literal, tá? Então há sempre a necessidade de você fazer adequações, e essas adequações, então, é feita ali de imediato. Tá? Você não raramente vai perguntar, traduzir para alguém, perguntar para alguém, né? Quão velho é você? Não. Então você vai fazer essa adequação. How old are you vai significar, então, qual é a sua idade, quantos anos você tem. Nem sempre é o literal, tá? Aliás, na maioria das vezes, a gente não utiliza a forma literal. Voltando, então, para as informações pessoais, olha só. Nós temos, então, essas perguntas para conectar. Who is JP? Quem é, né, o nome aqui, a expressão, né, pode ser João Paulo, né, nesse caso aqui, JP é uma abreviação. Quem é o João Paulo? Né? How old is he? Aliás, how old is JP? Né? Qual é a idade dele, né? Where is from? Né? De onde ele é? Where is he from? Poderia colocar ali, substituindo o nome dele, tá? Aqui também poderia ser he. E aqui também poderia substituir por he, que é o pronome adequado, tá certo? E a letra D, what does he love doing? What does he love doing? O que ele adora fazer, né? Ele gosta de nadar, a gente já viu isso, né? Where is he from? De onde ele é? Repare que eu posso utilizar o pronome aqui, ou então o nome da pessoa, né? No caso aqui, João Paulo, que eu nem precisaria traduzir. De onde ele é? Ele é de Parintins. He is from Parintins. How old is he? Qual a idade dele? He is 23 years old. Ele tem 23 anos. E por último, who is João Paulo, ou então he. Who is he? He is a motorist. Lembrando que a expressão motorist é um vocábulo que eu utilizo para indicar motorista de carro, tá? Motorista de modo geral, nós temos então a palavrinha driver, ok? Driver é motorista de modo geral, quando eu me refiro a motorista de modo geral. Motorist significa então, na mais das vezes, motorista de carro, tá certo? De um automóvel. Bem, um outro tópico que nós levantamos também foi uma estratégia de leitura bastante conhecida e bastante útil, que é skimming. Vamos dar uma olhadinha? Skimming, então, é uma técnica de leitura rápida que ajuda você a entender o conteúdo geral de um texto sem ler todas as palavras. É como dar uma olhada no texto para captar as ideias principais e o propósito do autor, ok? Continuando. Esse método é útil quando você precisa ler rapidamente para encontrar informações importantes ou para ter uma visão geral do assunto, tá? Então, essa é a definição de skimming. Pois bem, agora a gente vai ver quando utilizar o skimming. Quando utilizar o skimming? Então, nós vamos ver agora um passo a passo, né? Primeira situação que eu posso utilizar o skimming. Quando você precisa revisar um texto longo em pouco tempo. Basicamente, todas as situações onde envolve avaliação, você vai ter pouco tempo para ler textos normalmente grandes ou então, às vezes, complexos. Você precisa, então, ter estratégias para compreender o que está escrito ali, né, num curto espaço de tempo. Outro aspecto. Quando você quer ter uma noção geral do conteúdo antes de uma leitura detalhada. Você quer compreender o que está no texto sem precisar fazer uma leitura detalhada naquele momento. Continuando. Para encontrar informações específicas sem ler todo o texto. Também uma informação importante aqui, né? Eu quero buscar só a informação. O que está tratando esse texto aqui? Sem precisar ler ele por completo. Na sequência. Durante provas, você precisa localizar respostas rapidamente. Isso nas avaliações é muito importante, lançar a mão, então, dessa estratégia de leitura, tá? Para encontrar uma resposta bem mais rápida. Continuando aqui, né, como utilizar o skimming, nós temos ainda. Leia o título e subtítulo, ele dá uma ideia do que o texto vai tratar. O título resume o que tem o texto.
Os subtítulos, né, também são importantes, mas nem todos têm. Se tiver, ele é muito importante, que ele vai esclarecer do que se trata o texto, tá? 2. Leia as primeiras frases de cada parágrafo, elas geralmente contêm a ideia principal. Então, todo parágrafo vai ter um tópico frasal, né, que é a frase, aquele período onde vai passar a ideia que será debatida naquele parágrafo. Compreendendo, então, esse tópico frasal, vai facilitar aí bastante a compreensão do texto. Terceiro, preste atenção nas palavras em negrito, itálico e sublinhadas, elas destacam informações importantes. São informações que visivelmente já devem chamar sua atenção. Ali vai ter uma informação importante, pode ser que seja relacionada à ideia principal do texto, tá? Quarto ponto. Observe imagens, gráficos e tabelas, eles ajudam a entender o tema principal. Se tiver, gente, é muito importante prestar atenção, especialmente nos gráficos. Eles resumem bem o que está sendo tratado nesse texto. 5. Leia a introdução e a conclusão, eles resumem as ideias principais do texto. Então, a introdução vai trazer do que vai tratar o texto, e o resumo vai fazer um fechamento do que foi debatido e uma possível conclusão ou não, tá certo? Então, essa é a definição aí de skimming e quando eu devo utilizar. Tá certo, gente? Eu espero ter ficado bastante clara essa revisão e a gente vai ficando por aqui.